Tem gente que a hora que vai lutar contra o pecado, vamos pensar nos pecados sexuais. A pessoa vai lutar contra o pecado da masturbação. Dá um exemplo, não é prático. A pessoa vai lutar contra o pecado da masturbação. Ela está lutando contra aquilo, viciou naquilo, não dá conta de ficar sem e tal. Mas não, eu quero lutar. Eu quero lutar contra isso, está me fazendo mal. Está me fazendo mal, eu quero lutar contra isso. A pessoa pensa que para lutar contra o pecado da masturbação, por exemplo, você tem que, eu vou parar, quando eu estiver pensando naquilo, quando eu estiver dentro do banheiro, eu não vou pensar naquilo, por exemplo. Ou quando eu estiver na internet, eu não posso ver nada e tudo mais, porque senão eu vou cair, por exemplo. Ou senão, às vezes, não, eu posso até ver, mas eu não posso fazer depois a coisa e tal. Aí é um grande problema, porque é a pessoa que pensa que a luta está no corpo. Mas a luta não está no corpo, a luta está no coração. Por exemplo, dá um outro exemplo, que o próprio Jesus dá. Não cometerás adultério. O que é adulterar? Você está com uma pessoa, você trai ela e fica com outra pessoa. Adultério, por exemplo. Mas aquela pessoa, Jesus pega o pior pecado sexual, que de fato, lógico, tem níveis de pecado. A gente fala, não tem pecado, nível de pecado. Não, tem, lógico. Pensa o que é um adultério. Pensa o que é um adultério. O adultério destrói uma família. Você fala que o adultério não é um pecado enorme, mas ele pega o menor pecado sexual, que é você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração. Porque isso aí não faz mal, não atinge ninguém, concorda? Concorda? Não atinge ninguém. Você olhou, desejou, não, morreu ali. Ele pega o adultério e ele pega o maior, o menor pecado sexual e fala o seguinte: se você cometer esse pecado, você já cometeu o adultério. Ou seja, o pecado, mesmo grandão, ele começa pequenininho. Sabe como é que começa um pecado de masturbação, de pornografia, de adultério? Quando você alimenta, por exemplo, no WhatsApp, uma conversa com uma pessoa, uma conversa íntima, com uma pessoa que não é a sua esposa, não é o seu marido, não é a sua namorada, e se fosse também não deveria ter conversa íntima. Mas você começa alimentando, olha, o que tem? São conversas. O que tem? E depois rola uma fotinha. Mas é do umbigo. Só do umbigo. O que tem um umbigo? Ou senão, você vai deitar na cama e você pensa naquela imagem que você viu no outdoor da moça de biquíni. Aí você pensa, nossa, mas o que tem moça de biquíni? Tentei pensar, só para me ajudar a dormir, entendeu? Eu tô lá e tal, não, o que tem? Deixa eu pensar um pouquinho. Aí você já pensa, mas imagina ela sem biquíni. Não, mas imagina ela sem biquíni comigo. Imagina ela sem biquíni, meu Deus. Ou seja, o pensamento, aquilo que estava no seu coração, você foi alimentando e se tornou então um pecado. Todo pecado grande começa pequeno. João Paulo II e Jesus aqui quer nos mostrar isso. Vá para o seu coração. Jesus nos remete ao coração humano. Sabe por quê? Porque antes de João Paulo II, o princípio da moralidade estava dentro daquilo que nós fazíamos. Ou seja, o que é o que a gente faz? Olha, não faz mal para o outro, entendeu? Não fala mal com o outro. Mas se você fizer e só fizer, é só você, o que tem? Mas quando nós alimentamos a impureza no nosso coração, aí está a raiz de todo pecado. Todo pecado. Quando você começa no seu coração, por exemplo, a alimentar aquele ódio, você não consegue ver aquela pessoa mais, começa com você criticando ela dentro de você. Nossa, olha como é que ela anda. Nossa, vai ser fresca. Nossa, nossa, me detesto isso, detesto aquilo. E aquilo começa a ser alimentado, daqui a pouco você está desejando a morte dela. Por quê? Começa no coração. O coração, em todo lugar onde fala coração na Bíblia, é a mesma coisa do que nosso íntimo. Coração não é o órgão, aqui é o íntimo de nós, entendeu? Então Jesus não condena o corpo, mas faz um apelo ao coração. A batalha é contra os nossos desejos desordenados. O que o pecado fez conosco? Deus criou tudo de forma ordenada, o pecado desordenou.